E depois passaremos ao debate, ao produtivo debate. Como sabem, hoje uma parceria entre o MIL e a plataforma POD. Iremos dar início a um ciclo de debates que tem o título genérico Reaprender a Democracia. Foi sobretudo gizado pelo António Dores, Pedro Dores, aqui presente, em que serão oradores o Miguel Serras Pereira e o Manuel Vila Verde Cabral, que deve estar a chegar a todo momento. Entretanto, conforme antecipei, vamos apresentar o último número da coleção Nova Águia, esta obra aqui, O Segredo de Perão Vasco. Passo então a palavra ao Luís Paixão. Eu, antes de falar no Segredo de Perão Vasco, gostava de fazer aqui um bocadinho de propaganda de uma associação cultural que é parente irmã do MIL e que é a associação, o Círculo António Telmo, que tem sede em Sesimbra e que tem tomado um conjunto de iniciativas, já há alguns anos, sem ter essa designação, ainda quando o António Telmo era vivo. O Pedro Martins esteve sempre nelas, o Rob também esteve, há outras pessoas que também estiveram, como o Renato Epifânio. E, portanto, essa associação neste momento está constituída, está a promover um conjunto de acontecimentos em Sesimbra. No ano passado fizemos o primeiro ciclo de conjugações, este ano temos um segundo ciclo, com uma figura principal, que é o Jaime Cortesão, que é um ilustre esquecido na cultura portuguesa, um homem de uma coragem, de uma valentia extraordinária, para além de ser um homem de uma cultura literária, e não só, extraordinária. E que formou, de certo modo, algumas pessoas, uma pessoa, pelo menos, suponho que terá tido uma influência, terá sido influenciada na sua formação por ele, como é o caso do Agostinho da Silva, que foi seu genro. Sesimbra. Porquê Sesimbra? Porque o António Telmo é Sesimbra. Eu queria falar sobre isso porque parece assim um bocado estranho. Sesimbra é pequeno. Porque Sesimbra? É porque dá-se um conjunto de circunstâncias excepcionais em Sesimbra, que é o facto de ter havido um grupo que convivia com o António Telmo. O António Telmo nasceu na Arruda, mas foi viver muito cedo a Sesimbra, teve a sua infância lá, ensinou no colégio de lá, foi diretor da Biblioteca de Sesimbra, promoveu conferências em Sesimbra extraordinárias, coisas que foram, ainda hoje são lembradas, e tinha um conjunto de amigos que influenciou. Um deles é uma pessoa que hoje não o Guiaranda conheceu, chegou a conhecê-lo, que foi o Rafael Monteiro, que vivia no Castelo de Sesimbra, uma espécie de ermita, mas que era um grande amigo do António Telmo e que foi escritor também, escreveu coisas muito interessantes. Uma das coisas mais interessantes é um ensaio sobre os painéis, a figura central dos painéis. Outra pessoa é uma espécie de autodidata da terra, que é o António Reis Matos, que eu não posso deixar de referir também, e que tem um grande espólio sobre a cultura sesimbrense. Ou seja, o António Telmo, sendo uma figura nacional e, do meu ponto de vista internacional, pelo aquilo que pensou, era também uma figura local, dali, convivia com as pessoas, ia à pesca, caçava, estava no Café Central. Eu conheci-o no Café Central com 23 anos. Eu vou contar a minha experiência pessoal, porque eu não sou propriamente uma pessoa das letras, mas eu quero também dizer e contar um pouco da minha experiência, como é que eu cheguei às letras por via disso. Ao conhecer o António Telmo, a minha atividade profissional é arquiteto. Portanto, o arquiteto é uma pessoa que tem ganha com alguma facilidade a noção de que tem poder pelo facto de desenhar e depois ver feito. Esta coisa de nós fazermos um conjunto de desenhos e depois vermos a coisa feita é, de facto, uma coisa extraordinária. E o António Telmo, quando começou a conviver comigo, ou eu com ele, é mais certo dizer assim, eu já tinha lido algumas coisas do Fernando Pessoa, umas páginas de doutrina estética e crítica literária, e tinha lido a obra da Alhete Calhós, aquela em papel de Bíblia, que tinha sido oferecida pelo pai aos 16 anos. Portanto, havia em Sesimbra esta coisa de nós convivermos e haver uma luta entre eu querer exercer a arquitetura, porque gostava, e ela dizer, olha, Luís, olha que é a palavra. E depois deu-me até o Álvaro Ribeiro para ler, e eu, quer dizer, demorei tempo, foi lento no processo, para eu me convencer que, de facto, e conforme o Álvaro Ribeiro diz, embora se diga hoje trivial, hoje diz trivial as coisas banais, não é?
Mas o trivial é aquilo que é mais importante. Porque o trívio é aquilo que diz respeito à língua. O trívio é que é celeste. O trívio é que é a gramática, a retórica e a dialética. E é uma coisa da Idade Média. Eu só agora é que descobri que o que o Álvaro Ribeiro anda a dizer e a insistir é que, de facto, olhem para a língua. E a língua está acima da coisa da terra, do quadrado, que é onde eu estou. Eu vim da terra, vim da geometria, da aritmética, da música e da astronomia. Ou seja, no fundo, eu estou a bater à porta da língua e, por isso, me envolvi com o Pedro e com o Roque e em homenagem, de certo modo, e em veneração com o António Telmo, neste projeto da Associação Cultural Círculo António Telmo, que eu não vou desenvolver muito mais, vou pedir para o Roque distribuir, para vocês tomarem conhecimento das iniciativas que nós vamos ter este ano, com a ajuda do MIL e do Drogai, que desde já agradecemos, não é? Eu creio que na Caixa de Crédito Agrícola talvez também. Portanto, isso é na Biblioteca Municipal de Sesimbra. Agora, em relação ao livro, vou já passar para o livro, que é para não me lembrar, porque sei que o tempo é curto. Eu fui, enquanto o Pedro Martins, que é já um autor com 3 livros publicados, e que é um autor na linha da filosofia portuguesa, perfeitamente dentro de uma matriz, que eu acho que é uma matriz muito ligada à matriz do António Telmo, visto que o António Telmo tem esta vertente de um certo investigação do lado hermético, do lado, e há bocado falámos do esoterismo, dessas coisas, e do lado de uma história oculta de Portugal, como a Dalila falava. A Dalila é uma das defensoras que é preciso desocultar Portugal. Eu acho que o movimento da Renascença, era isso outra coisa que eu gostava de dizer, o sentimento que eu tenho é que a Renascença portuguesa deve demorar tanto tempo como a nascença portuguesa. Portanto, se nós estamos a comemorar os 100 anos, como a Renascença ainda não está estabelecida. E eu acredito nela, continuo a acreditar, porque nós estamos aqui um bocado por causa disso e por causa deste livro. No fundo, O Segredo de Dom Vasco é um livro que permite dizer e sentir que a Renascença portuguesa é uma coisa viva, possível e que é preciso acreditar nela. Portanto, eu agora não queria deixar de falar naquilo que o Pinheirão acabou de dizer, que é um homem da filosofia portuguesa também, uma certa vertente da filosofia portuguesa, mas que disse umas coisas que eu acho que são importantes em relação ao livro do Segredo de Dom Vasco. Ele falou na leitura anagógica e falou na leitura pneumatológica, que é a leitura espiritual, acesso às coisas espirituais. Eu ia dizer, em relação a este livro, que parte de uma coisa que o António Telmo refere, já agora também falo do outro livro, que também está antes deste, que é o livro da Zéfiro, A Aventura Maçónica. Num dos capítulos, ele fala sobre uma coisa que se chama o sentido literal. E diz que o sentido literal é o mais difícil. E diz que é a pedra que é posta de lado. Porquê? Porque, quer dizer, ele fez isso a vida dele toda, porque fez a História Secreta de Portugal acerca de quê? Das pedras que estavam nos Jerónimos e ninguém via. Estavam lá as pedras, os livros, ninguém via. E ele viu. Viu, e hoje é confirmada a interpretação dele em muitos aspectos da interpretação dele. Portanto, ele considerou, por exemplo, a imitação do Sampaio Bruno, que, de certo modo, também desocultou a história de Portugal no plano do livro a fazer, que agora foi editado, felizmente, pela Imprensa Nacional, reeditado, tinha a designação dos Cavaleiros do Amor na Guimarães. Portanto, esse livro, que no fundo aponta para uma história que não está contada, uma história de um Portugal que não está contada, como a Dalila também fala, e que é visível, não só nos documentos escritos, mas nos documentos monumentais de caráter, neste caso a pintura e a arquitetura. Portanto, o que o António Telmo faz é, na arquitetura, ver essa história que não foi contada, por isso se chama História Secreta. Depois, mais tarde, o Lima de Freitas escreve um livro, que é o 515,
e que se refere à pintura de Jorge Afonso, à Anunciação, que está no Convento da Madre de Deus. Portanto, esse livro, o 515, é um livro que, para ser editado, tem que ser editado em França primeiro. E depois é que é traduzido, é que vem para Portugal. Portanto, esta dificuldade que há em tentar perceber nestas coisas literais da história de Portugal, os tais litos que fala o António Telmo, é que eu acho que é difícil. E eu vou dizer isto porquê? Porque o livro do Pedro Martins é precisamente o olhar desapaixonado acerca de uma coisa que se está a ver. Não se trata propriamente de um exercício de educação visual, não é isso. É olhar para as coisas e ver o que lá está, só isso, mais nada. Eu posso-vos dizer, por exemplo, um dos aspectos que existe numa das pinturas que vai ser analisada e que eu vou mostrar, é muito interessante que amigos, pessoas que convivem connosco, que conhecem as pinturas, só foram capazes de ver ao fim de uma semana. Só ao fim de uma semana disseram assim: pois é, tens razão, olha, é assim. Quer dizer, a questão do literal, porque a gente diz assim, não, agora vamos para o anagógico, logo vamos para o pneumatológico. Não, não. O António Telmo dizia, é o literal. E o capítulo que ele põe é a pedra que é deitada fora. Normalmente na arquitetura, e quando se refere às questões simbólicas, a pedra que é deitada fora é aquela que é mais irregular. Portanto, é aquela que depois serve para os fechos das abóbadas e tal. Mas o António Telmo não põe assim. O António Telmo diz que é aquilo que é deitado fora no sentido literal. Portanto, e que eu acho que é um dos aspectos, talvez, porque eu ponho a sequência, não sei se aperceberam disso, eu estou a pôr a sequência dos livros, destes livros de desocultação nas artes plásticas portuguesas, da história de Portugal. Ponho a História Secreta de Portugal, ponho o 515 e ponho o livro do Pedro Martins, que é de facto um livro extraordinário, que é a desocultação da pintura do Grão Vasco, expressando ele aquilo que não podia expressar de outra maneira, porque não havia ainda a televisão, nem havia a tal vivência democrática que temos hoje. Aquilo que era representado, provavelmente, nós hoje não conseguimos sentir a intensidade que uma pintura teria no século XVI, mas seguramente teria uma intensidade ou uma possibilidade de divulgação daquilo que se pretendia divulgar muito superior à televisão. Tal era a força que tinha, tal o inédito que apresentava. Eu só queria, só para terminar, e só para tornar, e para o Pedro explicar, que é notável como é que os painéis de Nuno Gonçalves, há 100 anos, estavam a servir de andaimes e foi o Bordal Pinheiro que os descobriu. Portanto, alguma coisa se passou entre a pintura dos painéis, esse período de 400 anos, e o dia em que foram utilizados como andaimes. Algum adormecimento no país que não permite ver as coisas literais, que não permite ver esses litos, essas pedras. E é isso que o António Telmo chamava a atenção e que o Pedro Martins peço que diga. E espero que depois adquiram os livros do Pedro, que também o objetivo é esse. Eu vou só buscar a caneta de enfermeiro, se vai ser necessário. Antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Luís por ter aceito este convite para mais uma apresentação deste livro. Já é a terceira que fazemos ao fim em conjunto. Sintra, Sesimbra, Portugal e Lisboa. De resto, eu aqui estou em casa, eu faço parte da direção desta casa. Sinto-me em casa e devo dizer que me sinto muito confortável numa tarde dedicada à filosofia portuguesa, se assim se pode dizer. O Luís teve, entre outros méritos, o condão de me dar deixas que são importantes para aquilo que eu vos quero transmitir. Eu devo dizer que este livro não é possível que saiba para papel. E disse o em Sesimbra, volto a dizer aqui, eu devo tudo ao António Telmo. Foi o António Telmo que, sem o poder expor e sem que eu o pudesse expor, que me pôs na senda desta investigação. Quando, há 10 anos, escreveu um prefácio para um livro do Teixeira de Pascoais, que reúne três volumes de poesia, e que foi lançado precisamente no cinquentenário da morte do Teixeira de Pascoais. Foi lançado em Amarante, num dia, numa jornada em que eu, o Luís, creio que o Roque também, estivemos presentes com outros amigos. E isto é interessante porque já vou voltar a Pascoais,
estive lá há dias e houve acontecimentos muito interessantes na Casa de Pascoais, que vem a propósito daquilo que quer dizer, mas para já queria-vos dizer que o António Telmo, nesse prefácio que escreveu para esse volume do Pascoais, um texto absolutamente notável, como era tudo aquilo que o António Telmo escrevia, o António Telmo, em dado momento, diz isto, ou escreve isto, e já vão ver como isto é flagrante em relação ao que vamos ver a seguir. Como sempre acontece nestas ocasiões, quando nós queremos encontrar uma citação, uma passagem, andamos às aranhas e não a encontramos. Mas vou procurar, senão vou ter que referi-la de cor. Peço-vos desculpa. Eu sei que isto está aqui no começo do livro, mas não há ninguém pior do que o próprio autor para conhecer o seu livro. Exatamente, já encontrei. O António Telmo, nesse prefácio, diz o seguinte: em dado momento, se há método, há escola. Álvaro Ribeiro afirma, em dado momento, que não há uma nas duas escolas de filosofia portuguesa. Não diz por meio de que pensadores se faz a divisão, mas não estará errado supor que estaria pensando em Sampaio Bruno e em Leonardo de Coimbra. Eu vejo, quando evoco estes dois espíritos, a Igreja de João e a Igreja de Pedro desfilando-se no horizonte, destacadas uma da outra, mas iluminadas pelo mesmo sol. Bom, isto foi escrito em 2002, foi publicado em 2002 e eu falei aqui de Pascoais e devo dizer que a porta de entrada no Grão Vasco, a descoberta do Grão Vasco é feita através do Teixeira de Pascoais, que em 1916, em 1915, vai viajar automóvel, a cavalo num relâmpago, como ele diz, não é? Porque naquela altura o automóvel tinha surgido há pouco. É um livro extraordinário e pioneiro, descreve uma viagem desde Amarante até Arganil, passando por Viseu, e o Pascoais vai precisamente ver o São Pedro, essa obra-prima do Grão Vasco, e o Calvário, que na altura estavam ainda na sede de Viseu, no ano seguinte passariam para o então criado Museu Grão Vasco. E, portanto, há aqui esta confluência do António Telmo e do Pascoais que me põe na senda do Grão Vasco. Eu ia pedir ao Roque, ao Luís, que me pusesse aqui. Antes de mais, reparem que temos aqui João e Pedro perfilados, não é? Cada um a ocupar uma das zonas laterais desta composição do Pentecostes. Este Pentecostes foi pintado para uma das capelas da sede de Viseu, por volta de 1530, supõe-se, pelo menos é a datação que é feita pela Lila Rodrigues, que é uma das grandes estudiosas e profundas conhecedoras da obra do Grão Vasco, pelo menos no domínio da história da arte. E é visto pela Lila Rodrigues como um estudo ou um ensaio de um outro Pentecostes que vamos ver a seguir, que foi pintado pelo Grão Vasco para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mas já neste Pentecostes é visível que as duas figuras dominantes são João e Pedro. E isto de alguma forma, e que estão iluminadas de alguma forma pelo mesmo sol, que é este sol das línguas de fogo do Paráclito a descer sobre os apóstolos. Não é? Portanto, não foi através deste quadro que eu estabelecia o paralelo com o texto do António Telmo, foi através do Pentecostes de Coimbra, porque foi esse que eu vi primeiro, e eu ia pedir ao Luís que... Exatamente, é este. Há aqui diferenças entre um e outro. Já esta é uma obra superior do ponto de vista estético e simbólico em relação à anterior. E na minha leitura, esta obra é um libelo acusatório anti-romano, ou seja, contra a Igreja de Roma, e reduz a um momento posterior na vida do país, que é o momento em que a Inquisição está a instalar-se. Isto é datado de 1535, como sabem, a primeira bula de atribuição de Inquisição é de 1531 e a bula definitiva é de 1536. E, a meu ver, este é um documento, é um protesto surdo do Grão Vasco contra esse acontecimento. Nefasto, não é? Que acho que ainda hoje condiciona a vida do país. Em todo o caso, foi a partir deste quadro que estabeleci a aproximação, a analogia com as palavras do António Telmo. Porque, de facto, é impressionante. Em dois Pentecostes do Grão Vasco nós encontramos Pedro e João perfilados lado a lado, como se estivessem em dois campos ou complementares ou antagónicos, consoante nós possamos interpretar o conjunto das imagens. Neste caso, estamos perante uma situação de antagonismo no Pentecostes de Viseu, que foi o anterior, anteriormente. Estamos perante uma situação de complementaridade. Eu não vou ter hipótese de
elucidar todos estes aspectos, mas pegando nas palavras do Luís e pegando na influência, na importância que o António Telmo teve para o eclodir deste livro, eu chamo a vossa atenção para este pormenor que está aqui delimitado por um quadrado. Era isto que o Luís referia ainda há bocado, quando referia um pormenor que alguns amigos nossos tiveram dificuldade em ver e que levaram uma semana a ver. Se repararem, São Pedro tem, desculpem a expressão, mas é a expressão. Eu não percebo porquê, mas não está a aparecer o que eu vejo aqui e ali, não é? Não, mas pronto, mas o que importa é o que aparece a Pedro. Como quer que seja, uma expressão prosaicamente. São Pedro tem uns cornos postos pelo pintor. O Grão Vasco foi magistral, absolutamente magistral. Isto o infravermelho não está a portar-se bem. Se repararem, o manto de São Tiago que está por trás permite desenhar uns cornos diabólicos no São Pedro. Eu devo-vos dizer que, ainda antes de o António Telmo ter feito ver que estavam de facto lá uns cornos diabólicos ao telefone, como disse no livro, esta imagem do São Pedro tinha para mim, de facto, algo de sinistro, de demoníaco, de diabólico. E comentei isso com o António Telmo, que é uma imagem assustadora e assustada, de alguém que está ao mesmo tempo assustado. Comentei isso com o António Telmo ao telefone e disse: com certeza que é diabólico, então você não vê os cornos, homem? E de facto estavam ali desenhados pelo manto, pelas pregas do manto do São Tiago, não é? O que o Grão Vasco aqui, a meu ver, quis fazer foi estabelecer uma distinção entre a Igreja de João e a Igreja de Pedro, que, de acordo com a teoria e profecia do Abade Joaquim de Flora, se sucederão no tempo a Igreja de Pedro ligada à idade do Filho, a Igreja de Jesus Cristo, e a Igreja de João ligada à idade do Espírito Santo, a Igreja do Espírito Santo. É bom ver que estamos perante uma representação do Pentecostes, algo que tem a ver com o Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo após a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, este foi o ponto de partida desta investigação, em paralelo com as palavras de António Telmo, que eu há pouco vos citei. Em dado momento, pareceu-me que estava cifrado neste quadro uma sigla, que o Luís Jacques referiu, sigla 515, é algo que aparece na Divina Comédia, e que é precisamente uma sigla que simboliza a vinda do Paráclito do Espírito Santo, algo que Lima de Freitas aproxima ou equipara de alguma forma à segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Portanto, estamos perante uma profecia, uma escatologia milenaristas no seio da religião cristã. E foi a partir dessa hipótese, dessa intuição, que eu procurei estudar este quadro e outros do Grão Vasco, embora depois o destino fosse surpreendente. Eu, o Roque, o Luís e um outro amigo que hoje não pode estar aqui presente, tínhamos depois descoberto que havia, de facto, essa sigla de uma forma muito mais evidente no São Pedro, mas já lá iremos. Bom, o que eu queria aqui, agora queria aqui fazer um parênteses para esclarecer isto e prevenir isto. Este livro não é um livro contra a Igreja Católica, nem o seu autor está encruzado contra a Igreja Católica, mas é um livro que fala de pintura e de um pintor que era anti-romanista, que era contra a Igreja de Roma, e que encarna a religião nacional, a religião portuguesa, a religião paraclética, que até ao reinado de Dom Manuel é a religião do país, grosso modo. E, de facto, ainda no reinado de Dom Manuel, como António Telmo diz na História Secreta de Portugal, há uma viragem de orientação que se acentua e se torna definitiva e decisiva no reinado de Dom João III, com a castração da Ordem de Cristo, que é remetida a tornar uma freguesia de clausura, como o Manuel Gana refere muito bem num livro recente, que se traduz também na instalação da Inquisição, com tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu depois, na perseguição ao culto do Espírito Santo, às ideias joaquimitas. Portanto, há em várias frentes uma ofensiva contra aquilo que era a religiosidade e a espiritualidade portuguesas, associadas a uma certa ideia de império, que foi a da coroa portuguesa até Dom Manuel. Portanto, isto para explicar, para prevenir que o meu ponto de partida não é à partida, nem à chegada, o de confrontação com a Igreja Católica, embora eu não seja católico, sou cristão, mas não sou católico. Não é? E, nesse sentido, é um livro atual, porque hoje verificamos, que está na ordem do dia, que é muito problemática a relação entre o exoterismo da Igreja Católica e os esoterismos, designadamente o esoterismo maçónico. A Igreja Católica hoje não aceita, isso está nos livros, está nos cânones, não aceita entre os seus membros maçons. Há, do ponto de vista da Igreja Católica, uma incompatibilidade entre ser-se católico e ser-se maçom. E a maçonaria é uma das formas principais do esoterismo no mundo ocidental e no cristianismo. E este livro
tal como há dentro do maçónico do António Telmo, que projeta de alguma forma uma visão maçónica. É bom que isso fique claro. Agora, o que de anti-romanista possa haver neste livro resulta das obras do Grão Vasco. E foi isso que eu procurei mostrar e inserir num contexto histórico. Portanto, queria fazer essa prevenção porque é um pouco a ideia de que o livro tem uma atitude deliberadamente anticatólica ou anti-romana, que não é o caso. Bom, e é curioso, a este propósito, sem querer alongar muito, já agora contar um episódio, enfim, dentro da filosofia portuguesa há de facto vários ramos, há de facto várias posições. Tivemos aqui um homem que muito honra e dignifica a filosofia portuguesa, um dos grandes mestres da filosofia portuguesa, felizmente ainda entre nós, o Pinheiro Anda Gomes, que enfim, representa uma certa visão que está ligada a uma certa ortodoxia dentro da Igreja Católica. A visão do António Telmo é uma posição diferente e depois, entre estas duas posições, calhar podemos estabelecer uma escala matizada, não é? O que é bom, que é salutar e desejável, é que de facto que os vários matizes possam conviver e dialogar, não é? E essa foi de resto sempre a posição do António Telmo e de alguma forma está expressa nesta passagem que eu li. Mas eu há dias estive na despesa da Lila Pereira Costa e no dia seguinte estive em Pascoais, onde a sobrinha do escritor, a Maria Amélia, que faz favor de ser minha amiga, me recebe como se eu fosse da família. E comentando com ela o desenho do mobiliário, que é o desenho do próprio Pascoais, o design, como eu diria, do escritório de Pascoais, na sequência de conversa já tinha tido com o Luís, comentei com ela que de facto havia ali motivos maçónicos evidentes. Os remates em deltas luminosos, a decoração com triângulos retângulos, e depois, por outro lado, a Cruz da Ordem de Cristo, o motivo templário da Cruz da Ordem de Cristo, que também está presente. E no preciso momento, no termo mudado de sala, no preciso momento em que eu ia perguntar à sobrinha, à Dona Maria Amélia, que documentação é que havia da relação entre o Pascoais e a maçonaria, porque o Pascoais era maçom, ela, como que lembra o pensamento, traz à colação esse assunto. E diz, bom, sabe, a irmã do Pascoais, uma das irmãs, a Zezinha, não gostava, não queria que se falasse do facto do Pascoais ser maçom. E eu sempre me opus a isso. A Dona Maria Amélia foi determinante. E de repente puxa de um livro da estante e diz, olha, este é o único livro da biblioteca do Pascoais que é sobre maçonaria. Era uma história pitoresca da franco-maçonaria, um autor francês, passa-me o livro para a mão, aliás, queria que eu trouxesse o livro para estudar, eu recusei-me, achei que isso era sacrílego, que era um livro da biblioteca do Pascoais, mas vou folheando o livro e qual é o meu espanto? Encontro uma passagem em que se faz alusão, faz referência a um português que vai para a França e que se identifica como membro da Ordem de Cristo, herdeira da Ordem do Tempo. E eu, pasmado perante aquilo, mostrei aquilo à Dona Maria Amélia, está aqui, de facto, a resposta e em que medida é que se deve ou não falar da condição maçónica do Pascoais, enfim, tendo em conta este mobiliário. Eu acho que estava tudo dito perante aquela passagem. Bom, voltando, isto para mostrar que, de facto, estas questões estão no âmbito da filosofia portuguesa, no âmbito da Renascença portuguesa, porque a Renascença portuguesa é sobretudo o Teixeira de Pascoais, e não podemos fugir delas, não os podemos ignorar, nem os podemos escamotear. E não lhes podemos recusar o direito de cidade, porque há muito essa tendência hoje de recusar o direito de cidade a coisas que estão na gênese. O Luís falou de Sampagruno, e o Sampagruno, não sendo maçom, faz uma apologia da maçonaria absolutamente inatacável, do meu ponto de vista, no encoberto. É bom não esquecer isso, não é? É bom lembrar que o Leonardo Coimbra foi maçom, o Álvaro Ribeiro foi maçom, e por aí fora. Bom, voltando, e para enfim, nos aproximamos no final, voltando a estas obras do Grão Vasco. O António Telmo ensina na História Secreta de Portugal, enfim, na sequência da lição do Gurgifo, que quando um pintor quer assinalar o centro a partir do qual se deve fazer irradiar a interpretação de uma obra de arte, enfim, em que estão cifrados determinados ensinamentos, em que está ocultado algo, esse artista, neste caso o pintor, lança mão de um erro propositado. E se repararem na cabeça do São João, verificam que ela está absolutamente desproporcionada por defeito em relação ao corpo, ao resto do corpo, no confronto com a cabeça do São Pedro, que está situado no mesmo plano compositivo, se repararem é quase a diferença de metade, e no confronto com as cabeças das figuras que estão em planos mais recuados, e portanto, à partida, deveriam ter cabeças figuradas em uma escala menor. E não é isso que se passa. Isso chamou-me a atenção, e levou-me a pensar que era a partir de São João que eu deveria fazer irradiar a interpretação da obra. Depois, se repararem,
Isto foi pintado para comemorar a reforma humanista do Mosteiro de Santa Cruz, no tempo de Dom João III. E, portanto, num sentido literal, estes livros que aqui vemos a serem escritos ou lidos pelos apóstolos, enfim, seriam uma referência a esse contexto em que a obra surge. Mas o que é curioso verificar é que onde os livros estão a ser lidos ou escritos é do lado de João. Temos aqui um apóstolo a escrever, outro a ler, e temos ali um terceiro ao fundo com um pergaminho enrolado junto do coração. Esta proximidade do coração é muito importante. A relação da sabedoria do coração e da guarda dessa sabedoria junto do coração tem uma conotação simbólica muito rica. Do lado de Pedro, se verificarem, não há, do lado dos apóstolos, que estão referidos a Pedro, não há ninguém a ler ou a escrever e, pelo contrário, o único livro que vemos está a ser deitado fora. É evidente que, no sentido literal, está a ser deitado fora porque o apóstolo está arrebatado pela visão das línguas de fogo e, portanto, está atormentado, como todos eles, não é? Mas podemos, num outro sentido, entender, num sentido moral ou político, como o Dante ensina, o que está ali em causa já é uma recusa da sabedoria. Portanto, esse é outro dos pressupostos, outra das conclusões a que eu chego, é de que, de facto, a sabedoria é preservada, a sabedoria da tradição é preservada do lado da Igreja de João e é recusada ou perdida do lado da Igreja de Pedro. Depois, há aqui algo que eu não posso desenvolver, mas em ler o livro verá, neste quadro está figurada, está dissimulada, está ocultada a árvore sirótica, a árvore da cabala. E há aqui vários pormenores técnicos, digamos assim, que tornam esta conclusão, a meu ver, irrefragável. Eu não poderei desenvolver isso, mas é para aí que eu agora quero me encaminhar esta apresentação. Para além de estar figurada a arte sirótica e em perfeita harmonia com essa figuração, está também o 515, a sigla do 515 que aparece na Divina Comédia. É evidente que eu só pude chegar a essa certeza quando pude descobrir o 515 numa outra obra que estávamos a ver a seguir, que é a obra mais conhecida do Grão Vasco, que é o São Pedro. Mas o simples facto de aqui estar figurado o 515 num contexto em que há diversas formas de distinguir a Igreja de João e a Igreja de Pedro. Quando nós sabemos que a referência ao 515 é a do triunfo da Igreja de João, ligando tudo isto, unindo tudo aquilo que está disperso, penso que poderemos chegar a conclusões que, não sendo absolutamente infalíveis, penso que são bastante plausíveis. Agora, eu não tinha à partida, perante isto, que aqui vos apresentei muito sucintamente, não tinha à partida, não poderia asseverar que estava aqui representado o 515. É muito importante esta questão do 515 porque não é algo que surge a desgarrar na pintura portuguesa. Surge no quadro que o Luís há pouco referiu, do Jorge Afonso. Eu não sei se tens aí a figura. Não. Esse quadro é o quadro que o Nuno de Freitas estuda de forma mais exaustiva nesse livro, 515. Mas, para além desse quadro, o 515 está figurado nada mais, nada menos do que os painéis de Nuno Gonçalves. De uma forma dissimulada, mas o Lima de Freitas consegue mostrar. Já agora, o Lima de Freitas encontra o 515 desta forma. O 515, só para verem isto de uma forma muito esquemática e sucinta, o 515 pode ser visto como uma figuração do próprio homem. Imaginem, portanto, as duas mãos, 5 mais 5, os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, enfim, dispostos simetricamente em relação a um axis mundi, a um eixo da Epifania. E o Lima de Freitas se encontra, precisamente no 515, nestes dois painéis centrais. O eixo será figura do anjo, como o António Telmo gostava de dizer, sendo duplicada, não deixa de ser a unidade, porque é a mesma figura. O que nós temos aqui é a figuração, o entendimento do Rafael Monteiro de São João, o entendimento do António Telmo também vai por aí, ou se quiserem do Paráclito, ou do Rei do Mundo, enfim, são várias. A identificação deles, mas é essa questão do que está escrito no livro, não é? É o Evangelho de São João. Pois. Normalmente há uma associação entre aquilo que está escrito. Exatamente, é o atributo, não é? O atributo, não é? Esse é um contributo que o Rafael Monteiro dá de forma decisiva para esta questão. E por outro lado, o duplo 5
disposto em simetria, estaria figurado nestas figuras do pleonasmo que aqui encontramos. Temos aqui estas 5 figuras que são personagens da nobreza portuguesa e aqui novamente outras 5 figuras, enfim, num plano absolutamente destacado em relação ao plano que está após, não é? Enfim, eu não vou agora desenvolver muito isto, só para dizer que encontrar aqui o 515 no Grão Vasco era mais uma chega importante para demonstrar que há uma continuidade ideológica na escola portuguesa de pintura que é bastante singular e que provavelmente não tem paralelo na pintura europeia e que é perfeitamente coerente com aquilo que é a nossa cultura na arquitetura, na poesia. Vou pensar nos Lusíadas, por exemplo, que o António Telo nos ocultou, e por aí fora. Bom, eu só pude chegar a uma certeza quando, no dia 8 de dezembro de 2010, juntamente com o Luís, com o Roque, com o José Paulo Pereira, que não está aqui, quando nos deslocámos primeiro a Coimbra para tentar ver este quadro, e não foi possível porque a Igreja de Santa Cruz, que é o panteão dos nossos primeiros reis, não é? Dom Afonso Henrique e Dom Sérgio I, não é visitável aos fins de semana. Aliás, de resto, ninguém pretende visitar monumentos aos fins de semana. Isso é uma coisa perfeitamente peregrina que alguns portugueses têm. Portanto, a Igreja de Santa Cruz tem uma única pessoa a olhar por ela aos fins de semana. Portanto, o conceito é que teríamos que visitar a Igreja durante a semana, que é uma altura em que as pessoas têm muita disponibilidade para visitar igrejas porque nós estamos a trabalhar. Eu, por acaso, uns dias depois, calhou-me fazer um julgamento à Ana Dia e aproveitei para dar um salto e consegui ver o quadro. Mas nesse dia, 8 de dezembro, não foi possível ver este quadro e então fomos de rota batida para Viseu ver o São Pedro, tal como o Pascoais tinha visto. E agora ia pedir ao Luís que nos pusesse aí perante o São Pedro e vou procurar ser muito breve. A única pista, quando eu cheguei a Viseu, já me tinha posto no trigo do 515, era este aspecto aqui, esta veduta da esquerda, que é a vocação de Pedro e de André. A imagem ali está encostada ao livro. Não faço ideia porquê. Pronto. Não se vê daqui, está truncado, mas vê-se na margem do lago Tiberíades, vê-se Cristo, João e Tiago, e Cristo está a chamar Pedro e André está ali na barca, não é? Isto é absolutamente extraordinário porque isto é um anacronismo. Se forem ler os Evangelhos sinópticos é ao contrário. Os primeiros a serem chamados São Pedro e André, só depois São João e Tiago. Mas aqui, o pintor, estamos perante outro erro e é absolutamente impensável que o Grão Vasco, quer aqui, quer no Pentecostes, cometesse estes erros. Enfim, quando estava no apogeu da sua criação, que estas são de facto as duas obras mais importantes do Grão Vasco, sob qualquer ponto de vista. Enfim, ele está em plena maturidade e, no entanto, comete erros de principiante, como se ele não conhecesse as Escrituras Sagradas. E alguém pensa que quem pinta este quadro não conhece as Escrituras Sagradas. Isto tem pormenores simbólicos absolutamente inequívocos. Não é? A forma como as chaves são tratadas, tudo isto. As duas beatitudes que são figuradas nestas chaves. É absolutamente impensável que o Grão Vasco cometesse estes erros por ignorância. Ele quis cometer estes erros. E, de facto, chamou-me a atenção aquele anacronismo por uma razão muito simples. É que João e Tiago, a quem ao arrepio das Escrituras é dada a primazia ou a precedência, João e Tiago estão referidos de forma inequívoca ao 515. Ou as metraton, que o 515 é de alguma forma uma referência simbólica. Não posso desenvolver isto, mas isto punha-me na pista, na senda do 515. E estando eu a comentar isto com os meus amigos, o José Paulo Albuquerque, que hoje não pode aqui estar, mas que tem a condição, para o caso não é irrelevante, de ser mestrado no Ministério Público, e portanto procurador e investigador, diz assim: bom, mas está aqui o 515. E então aponta para esta chave. Esta é a chave de Pedro, não é? A chave do Papa. E de facto está aqui o 515 centrado. Temos aqui o duplo 5 em simetria inversa e temos aqui o 1 a figurar o eixo de simetria. Bom, e depois este motivo repete-se nos segredos destas chaves em pedra, nas cartelas também, nas pilastras e também nos grifos. O grifo é um animal que na Divina Comédia está associado ao episódio do 515, o anúncio do 515, o Messo de Dio, não é? Do mensageiro de Deus, que é feito por Beatriz. E, portanto,
aqui tínhamos, de facto, a prova inequívoca de que o Grão Vasco conhecia o 515 e que o quis cifrar nesta obra. Isto permitiu-me também estabelecê-lo no Pentecostes, que eu vou pedir ao Luís para regressar, mas só vos quer dizer que isto é absolutamente inequívoco. Isto não pode, ninguém de boa fé pode levantar quaisquer dúvidas quanto ao facto de estar aqui figurado 515, não só por esta figuração em si, mas pelo todo o conjunto, não é? E quando estamos a fazer hermenêutica, temos que unir o que está disperso e os lugares, como ensinava o Frei Sousa e o António Telmo, que foi na aventura maçónica, estes lugares reciprocamente confirmam-se, não é? São como, no direito falamos de lugares paralelos, não é? Que devemos ter em conta na interpretação, e aqui é um pouco isto também. São lugares paralelos dentro de uma mesma obra de arte, e depois há também o diálogo entre as várias obras de arte, não é? Portanto, há sucessivas uma rede de sucessivas referências que se completam e que reciprocamente se confirmam. E isso permitiu-me ter a certeza em relação ao Pentecostes, em relação ao qual agora vamos voltar para mostrar onde é que de facto está aqui o 515. O 515 está aqui figurado. O eixo de Epifania, o axis mundi, é esta coluna no meio, onde está a brotar a luz pentecostal. Depois, os dois 5 dispostos em simetria. São 5 apóstolos que estão deste lado, rigorosamente delimitados por esta coluna, que é a coluna de João, da Igreja de João, e outros 5 apóstolos que estão daquele lado, delimitados pela coluna que está identificada por São Pedro, da Igreja de Pedro. Bom, e agora eu podia que mostrasse uma gravura do Dürer. O senhor que estava ali a espreitar para trás da coluna da esquerda? O senhor que está ali a espreitar, para além de estar num plano compositivo muito mais recuado e de não ter relevância visual, não é apóstolo. E, portanto, a homologia aqui é que é fundamental. Mas isso é uma assimetria, não é? Isso é uma assimetria no quadro? Não é uma assimetria porque está num plano compositivo mais recuado. De resto, é uma figura que está ali por outras razões. Teríamos que falar da arte erótica para explicar o que é que ele está ali a fazer. A meu ver, é uma figuração de uma das esferas. Mas o que é que é relevante? Ali nos painéis também estão outras figuras por trás. E, no entanto, não são homólogas. A homologia que se estabelece daquele duplo símbolo é o facto de serem figuras principais destacadas na beleza portuguesa. E ele também está aquém da coluna. Como? Ele também está aquém da coluna. Exatamente. O que é aqui relevante é porque há aqui, como diz o Lima de Freitas, em relação aos painéis, o mesmo se diz, pode dizer assim, está aqui uma mise-en-scène. E este homem está a cifrar coisas perigosíssimas que o levavam à fogueira se fossem descobertas. Pelo menos causavam grandes dissabores, como causaram depois ao padre António Vieira e outras pessoas. Não é? O Damião de Góis e por isso lá. O que é aqui absolutamente relevante é a homologia, o facto de terem uma mesma condição. E uma condição que não é especiente, que é o facto de serem apóstolos. E, de facto, ali só pode haver 2 apóstolos. São Pedro e João, que estão aquém, estão no primeiro plano da composição, estão aquém do recinto sagrado, e depois há os outros 10 apóstolos. Não podem haver mais, quer dizer, as escrituras são. Nós sabemos que simbolicamente são 12. O centro é instituidor de um círculo, e o círculo é figurado por 12, não é? Ali, o pintor teve o cuidado de separar Pedro e João para não entrar naquelas contas, mas para identificarem os 2 campos ao mesmo tempo. A querida era esta, não é? Sim. E depois estabelece o duplo 5, a dupla pêntade, através da condição de apóstolos, do apostolado. Essa figura que está, que tu referes, está num plano mais recuado da composição, do ponto de vista visual, e não tem essa condição de apóstolo. Aliás, há quem diga, há um autor que diz que é o próprio Grão Vasco que se autofigurou, que me parece improvável, porque o Grão Vasco, quando pintou este quadro, teria cerca de 60 anos e a figuração é a figuração de um jovem. E a Dalila Rodrigues diz que é uma referência que o pintor quis fazer à multidão que está no exterior do cenáculo, porque isto desenrola-se na festa das colheitas, na festa judaica das colheitas, e portanto é uma referência que o pintor quis fazer à multidão que está no exterior, quando os apóstolos se encontram reunidos juntamente com a Virgem. Portanto, é fora de dúvidas é que seja um apóstolo, não é um apóstolo. E isso é para mim aqui absolutamente relevante, para além de ser uma figura que está quase esfumada. Bom, eu tenho para mim que o Grão Vasco, o Vasco Fernandes, o Grão Vasco é o epíteto que está a Vasco Fernandes, não é? É bom que se saiba que o pintor se chama Vasco Fernandes, se inspirou, é bem possível, é plausível, que se inspirou nesta gravura do Albert Stuhr, que tem outras referências ao 515 na sua obra, que era um pintor iniciado, mas esta é particularmente convergente com o Pentecostes. Então encontramos 5 apóstolos à direita deste eixo definido por Cristo e por João, o discípulo bem amado, enfim,
temos aqui um foco de luz, temos a luz que irradia depois de Cristo, que é projetada por João, e portanto temos aqui, segundo o Lino de Freitas, o eixo, o axis mundo da Epifania. Depois temos 5 apóstolos de um lado e 5 apóstolos do outro. E depois temos as pernas da mesa em V ou em 5 romano. As duas pernas da mesa a figurarem o duplo ciclo, como que a reforçar e a confirmar a leitura que é feita a partir das figuras. Portanto, é muito provável que o Vasco Fernandes se tenha inspirado nesta gravura para pintar aquele Pentecostes, sendo certo que os autores são unânimes em dizer que não há modelo conhecido para o Pentecostes de Coimbra. Não há. Isso mostra que há uma originalidade nessa obra, como há no São Pedro, e significa que o pintor teve que pensar aquilo que quis pintar, não é? Pensou profundamente. Nesta época, as gravuras já circulavam em Portugal com alguma intensidade. O Grão Vasco teve como mecenas, ou como patrocinador, um homem que era um dos homens mais cultos do Renascimento, um português, o Miguel da Silva, que era um inimigo de estimação do Dom João III, mas que no fundo tinha uma visão muito próxima do Dom João III. Eram ambos, o Dom João III e o Dom Miguel da Silva eram homens do Renascimento, e eram homens contrários à matriz